Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e vou trabalhar matemática hoje com vocês. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Natan. Tudo bem, Natan? Então vamos lá. Antes, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. É sobre a presença de vocês no Classroom. Por favor, cliquem lá no link, façam a atividade, não esqueçam de enviar essa atividade e em seguida confirmar, porque só assim você vai conseguir garantir a sua frequência, tudo bem? Então vamos lá. Na aula anterior, nós retomamos sobre as propriedades de igualdade e princípios de equivalência. E na aula de hoje, nós ainda vamos retomar sobre esse assunto. Nós vamos continuar falando sobre os princípios de equivalência das equações do primeiro grau, tudo bem? Bom, então veja, vamos falar então sobre o que seria uma equação e o que é igualdade de uma equação. Olha esse conceito aqui que eu vou passar para vocês. De modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B. Então, esse A, esse B, ele pode ser qualquer valor numérico. Pode ser um número natural, pode ser um número negativo, pode ser um número em forma de fração, ok? Então, só vamos estabelecer uma igualdade, tá? Quando esse termo for exatamente igual a esse termo B, ok? Bom, e vocês viram então que cada termo da igualdade, ele expressou por uma letra, ok? E uma expressão, uma equação, ela sempre vai ter dois termos. Então, a gente pode chamar isso aqui de primeiro termo e isso aqui de segundo termo da equação, ok? Bom, dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Por que a professora sempre coloca uma balança para explicar o conceito de equação? Porque essa balança, ela sempre tem que estar equilibrada, ok? Então, para a gente entender melhor esse conceito, vamos ler esse enunciado juntos. Observe a balança de dois pratos. Cada prato representa um membro da equação. Primeiro membro da equação, segundo membro da equação. Podemos verificar o princípio da igualdade nessa representação? Vocês conseguem enxergar o princípio da igualdade nessa representação? Sim ou não? A professora vai dar um tempinho só para vocês pensarem aí e responderem essa questão, ok?
Vamos lá? E aí, vocês conseguiram responder? Então, veja, se a gente pegar os valores que estão representados em cada prato, dá uma olhadinha. Eu tenho 1, mais 3, mais 2 e mais 2. Isso aqui do primeiro prato, do primeiro membro da equação. Se eu somar todos esses quadradinhos, todos esses sólidozinhos que estão aqui no primeiro membro, a soma vai ser igual a 8, ok? Então, eu peguei o 2, mais esse 2, mais esse 1 e mais esse 3 e somei. Então, aqui tem 8. E quanto que tem aqui nesse segundo prato? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o mesmo valor e vou somar também. Então, eu tenho lá 4, mais 1 e mais 3. Olha lá, deu 8 também. Deu o mesmo valor nas duas igualdades da minha equação. Ou melhor, deu o mesmo valor nos dois pratos da balança. Então, significa que quando eu tenho os mesmos valores, tá? Nos dois lados da equação, significa que eu estou estabelecendo uma igualdade entre estes termos, ok? Agora, a gente vai continuar falando sobre o princípio da igualdade. Olha esse exemplo aqui. Nós temos mais uma imagem. Só que aqui a gente tem uma situação diferente. Nós conhecemos todos os valores dos pesos do segundo prato, que é 2 mais 2 mais 1, mas nós não conhecemos todos os valores do primeiro prato. Veja, a gente não sabe o valor da melancia, por exemplo. Mas a gente sabe que nesse primeiro prato, nós temos um valor que é x, né? Nós vamos chamar a melancia de x, porque é um valor desconhecido. Nós não conhecemos o valor dela, mais esses 2 quilos aqui. E nós sabemos ainda que essa balança, ela está equilibrada. Se ela está equilibrada, significa que eu tenho o mesmo peso no primeiro prato e o mesmo peso no segundo prato. E aí, o que eu vou fazer para descobrir o valor da melancia? Quantos quilogramas tem a melancia? Veja, a professora vai dar um tempinho para vocês analisarem aí qual que é o valor desconhecido da melancia, tudo bem? E já voltamos.
Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para a gente tentar resolver essa situação e descobrir o valor desconhecido da equação? Veja, o primeiro passo é nós aplicarmos o princípio da adição. Nós falamos sobre o princípio da adição na aula anterior. Lembra o que é o princípio da adição? O princípio da adição é você retirar a mesma quantidade dos dois pratos, ou melhor, dos dois termos da igualdade de uma equação. Então, veja, nós sabemos que no primeiro prato nós temos um valor conhecido de 2 quilos. Então, nós vamos tirar o mesmo valor conhecido de 2 quilos do outro prato. Pronto, retiramos. Olha lá, ficou só o valor da melancia e lá o outro prato ficou sem o valor dos 2 quilos. Então, como a balança ainda se encontra em equilíbrio, nós podemos deduzir que o valor da melancia, do peso da melancia, é igual ao valor que está no segundo prato. Tudo bem? Veja, é igual a professora falou anteriormente. Nós não conhecemos o valor da melancia e nós vamos chamá-la de X, ok? Portanto, aqui a professora fez passo a passo agora na linguagem matemática, ok? Então, veja, o primeiro prato, ele representa X, um valor que eu não sei, mais 2, tá? Certo? E tudo isso, né, o valor do segundo prato, eu já tenho o valor, eu sei que vale 5 quilos, porque eu vou somar 2 mais 2 mais 1 igual a 5. Então, essa equação vai ficar como? X mais 2 do primeiro prato igual ao valor que tem no segundo prato, igual a 5, ok? E aí, nós aplicamos, então, o princípio da adição para resolver essa equação, tá? Em muitas situações, o exercício ele vai pedir apenas para você representar a equação, para você representar a equação na simbologia matemática, que é isso que nós acabamos de fazer, ok? Agora, nós vamos resolver a equação. Como eu falei para vocês, para essa situação, nós utilizamos o princípio da adição. Nós vamos tirar a mesma quantidade de uma igualdade. Olha lá, tiramos 2 e tiramos 2 das duas igualdades. X, 2 menos 2 é 0. Sobra quem aqui nessa igualdade? Sobra X. E 5 menos 2 é 3. Então, a nossa melancia, o peso da melancia, chamamos de X. Então, ela vale 3, ok? Então, lembra sempre, nas equações, nós utilizamos o princípio aditivo para resolver, para encontrar o valor de X, ok? Vamos lá. Nesse exercício agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam a equação que cada uma dessas imagens representa. Vocês viram que nós temos 4 imagens aqui. Nós temos a imagem A, B, C e D, ok? Então, veja, ó, a professora vai dar uma dica na letra A. Na letra A, no primeiro prato, nós temos quantas incógnitas? 2. E nós chamamos essa incógnita de X. Então, no primeiro prato, ou no primeiro membro da equação, eu sei que eu tenho 2x igual. Aí, você, aí na sua casa, vai contar quantas bolinhas eu tenho aqui, ok? Então, vamos lá. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o exercício 1.
Vamos lá, então? Corrigindo o exercício 1. Olha lá, essa é a letra A do exercício 1. Então, bem passo a passo para vocês entenderem. Olha lá, quem eu tenho no primeiro prato? No primeiro prato, eu só tenho duas incógnitas, dois números desconhecidos que eu chamei de x. Então, eu tenho um x aqui mais outro x aqui. No primeiro prato, eu tenho 2x. No segundo prato, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas, tá? Então, como vai ficar a minha equação? 2x igual a 8. Precisa resolver, professora? Por enquanto, não. Ele está pedindo só para você escrever na linguagem matemática a equação, tudo bem? Então, lá na letra B, olha lá, na letra B, no primeiro prato, eu tenho 3x. Então, eu coloquei lá, 3x. Só que no segundo prato, eu tenho 1x mais quantas bolinhas? Mais 6 bolinhas. Então, como vai ficar a nossa equação? Nossa equação ficará 3x igual a x mais 6. Somente. Então, vamos lá. Na letra C, nós temos lá, quantos x no primeiro prato? 1, 2, 3, 4x. A professora colocou aqui. Só que eu não tenho só x no primeiro prato. Eu tenho mais 5 bolinhas. Então, o primeiro membro da equação será 4x mais 5. E o segundo prato? O segundo prato, eu tenho 1x mais 3 bolinhas. Então, como é que vai ficar a nossa igualdade, a nossa equação? Nossa equação ficará 4x mais 5 igual a x mais 3. Tudo bem? Vamos lá, então. A última do exercício 1, letra D. Olha lá. No primeiro prato, nós temos 3x mais 5 bolinhas, ok? No segundo prato, eu tenho 2x mais 2 bolinhas. Estabelecendo a nossa igualdade, como vai ficar a nossa equação? Nossa equação irá ficar 3x mais 5 igual a 2x mais 2. Tudo bem? Voltando, então. No exercício 2, olha só, agora é diferente. Agora, ele está continuando uma questão lá do exercício 1 e pedindo para você resolver a equação. Quando ele pede para você resolver a equação, ele está pedindo para você encontrar o valor de x. Então, veja, exercício 2, qual o valor para a situação B do exercício anterior, do exercício que acabamos de fazer? Ó, essa é a imagem da letra B e essa é a equação, 3x igual a x mais 6. A professora vai dar um tempinho, então, para vocês tentarem resolver o exercício 2.
aí, conseguiu? Vamos lá então, vamos resolver? Lembra que aqui nós vamos utilizar dois princípios, o princípio aditivo e o princípio da multiplicação. Então veja, a professora colocou aqui a equação, 3x igual a x mais 6. Primeiro princípio que nós vamos utilizar, princípio aditivo. Vamos tirar a mesma quantidade dos dois membros, tá? Dos dois lados da igualdade. Então vamos lá. Eu vou tirar um x aqui, tá? Antes da igualdade e outro x depois da igualdade. Por que um x, professora? Veja, eu tenho números sozinhos antes da igualdade? Não, eu só tenho depois da igualdade. Veja, essa quantidade que eu tenho que tirar, ela tem que estar presente nos dois lados da igualdade. Quem que está presente nos dois lados da igualdade? 1x. Porque eu tenho até mais do que 1x aqui, né, antes da igualdade, e eu tenho 1x depois da igualdade. Então, eu posso tirar esse 1x tranquilamente das duas igualdades, ok? Que ele não vai me fazer falta, eu não vou ficar devendo x, tudo bem? Então, eu tirei aqui, ó, 1x antes da igualdade e outro x depois da igualdade. Então, eu tenho 3x menos 1x, 2x. X menos x, 0, sobrou 6. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha continha. Agora, só sobrou uma operação de multiplicação. Quando sobra apenas uma operação de multiplicação na equação, eu aplico um outro princípio. Lembra desse princípio? É o princípio da multiplicação. Ou pode ser chamado também princípio da divisão. Por quê? Eu vou pegar esse termo e vou dividir pelo valor que eu estou multiplicando o meu x aqui. Então, eu dividi as duas igualdades pelo mesmo termo, pelo mesmo valor. Dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 1 que deu aqui vezes x dá x. E 6 dividido por 2 é 3. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá então. Aqui, as equações e as suas propriedades. Por que é tão importante nós estudarmos sobre as equações? Porque as equações, elas nos ajudam a resolver uma série de problemas, uma série de problemas do nosso dia a dia, tá? Por isso que a professora colocou até uma historinha aqui, e vocês já vão entender. Ó, estou com um problemão. Ah, não se preocupe, equacione o problema que tudo se resolve. Se você tiver organização na matemática e você dominar os dois princípios, o princípio da adição, o princípio da divisão, você vai conseguir resolver vários problemas, tá? Várias situações, problemas aqui na matemática. Então, veja, olha que interessante esse exercício 3. Esse exercício 3 fala assim, a última apresentação do Circo Mágico foi um sucesso. Compareceram 1.784 pessoas e havia 140 crianças a mais do que o dobro de adultos. Quantas crianças assistiram a essa apresentação? Então, a professora vai dar um tempo para vocês tentarem resolver. Pegue cada informação dessa e imagine, pense como é que você vai transcrever essa informação na simbologia matemática. A professora vai dar um tempinho e nós já voltamos para resolver esse problema.
Vamos lá, então? Veja, o que ele está pedindo para a gente encontrar aqui? Ele está pedindo para a gente calcular quantas crianças assistiram a essa apresentação. Nós sabemos qual é a quantidade? Não, ok? Nós sabemos qual é a quantidade de adultos? Também não. Veja, a quantidade de adultos é x, ok? 2x é o dobro do número de adultos. Tem um momento lá do enunciado do exercício que ele fala sobre o dobro de adultos. E tem outro momento que ele fala assim, que o número de crianças é igual ao dobro de adultos mais 140. Então, nós precisamos encontrar primeiro a quantidade de adultos para depois calcularmos o valor de número de crianças, ok? Veja, outra informação. Nós sabemos que o número de adultos adicionado ao número de crianças é igual a 1784. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas informações e vai igualar a 1784. Nós só estamos pegando as informações do exercício e estamos montando, por enquanto, a nossa equação, ok? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos, então, simplificar a nossa equação. O que é simplificar? Esse x com esse mais 2x, nós podemos somar? Sim, você deve somar. 1x mais 2x, 3x, ok? Mais 140 igual a 1784. Agora, nós vamos aplicar quem? Princípio aditivo. Então, eu vou tirar menos 140 e menos 140 da outra igualdade. Vai sobrar quem? 3x igual a 1644. Veja, sobrou uma operação de multiplicação. Aqui, nós vamos aplicar a propriedade do princípio da divisão ou princípio multiplicativo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir os dois termos por esse 3 aqui que estava multiplicando. Então, nós vamos dividir 3x por 3 e 1644 por 3 também, ok? Simplifiquei, tá? Nós encontramos, olha aqui, antes da professora finalizar esse exercício, deixa eu só falar um macetezinho para vocês, que é bem interessante. Na verdade, é algo que vocês aprenderam lá no 6º ano, tá? Ó, 1644 é um número grande, né? Será que só olhando para ele, eu já sei que ele é divisível, que ele dá uma divisão exata por 3? Sim. Lembra do princípio da divisibilidade? Então, por que eu sei que só olhando para o 1644, eu já sei que vai dar uma divisão exata por 3? Porque se eu somar todos os algarismos que compõem o número 1644, quanto que vai dar? Ó, 1 mais 6 mais 4 mais 4, 15. O 15, ele está lá na tabuada do 3? Sim, está. Então, eu sei que o 15, como ele está na tabuada do 3, eu sei que o 1644 também vai ser um número divisível por 3. Só que essa regrinha, ela só é válida quando eu estou dividindo o número por 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vai dar uma divisão exata e eu sei que 1644 é igual, dividido por 3, é igual a 548. Dividiu 3 por 3, sobrou só o x, né? Então, eu sei que o x, que era o número de adultos, é igual a 548 adultos. Então, a professora fez até a continha aqui para vocês tirarem as dúvidas depois, ok? Certo, encontramos o número de adultos, mas e o número de crianças? Lembra? O número de crianças, nós falamos que era 2x mais 140. Como sabemos que o nosso x vale 548, nós vamos substituir o x por 548, vamos fazer a multiplicação primeiro e depois somar com os 140, ok? Então, olha lá, a professora fez a multiplicação primeiro, 2 vezes 548, que vai dar 1096. A multiplicaçãozinha está aqui, para vocês tirarem a dúvida depois, mais 140.
Então, 1.096 mais 140, nós vamos ter 1.236 crianças, tudo bem? Ok, então agora o exercício 4, olha lá o exercício 4. Neste desenho, as caixas têm massas iguais, então nós temos 4 caixinhas aqui com massas iguais. E as bolinhas também. Cada bola pesa 1 quilograma e a balança está equilibrada, ok? Então ele está pedindo para você representar a equação, para você encontrar uma equação que represente essa situação e em seguida ele está pedindo para você calcular qual é o valor de cada caixinha, ok? Um tempo para vocês resolverem esse exercício. Vamos lá, pessoal? Então, o primeiro passo do nosso exercício é encontrar a equação que representa essa situação, tudo bem? Olha lá, no primeiro prato nós temos 4x mais 5 bolinhas. E no segundo prato? No segundo prato nós temos 9 bolinhas. Então, a equação seria 4x mais 5 igual a 9, ok? Só que ele pede para você agora resolver a equação. Lembra, nós vamos utilizar os dois princípios. Primeiro o princípio da adição e depois o princípio multiplicativo. Então, coloquei a minha equação aqui. Qual é o valor numérico em comum antes da igualdade e depois da igualdade? O 5, né? Porque aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho mais de 5 unidades. Então, eu posso tirar 5 desse 9, ok? Veja. Tirei 5 antes da igualdade e tirei 5 depois da igualdade. Como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar uma equação mais simplificada.
4x igual a 4. Olha lá, sobrou só uma multiplicação, né? O que eu faço? Eu divido esse termo e esse termo por 4. 4 divide por 4 é 1. O 1 que deu aqui vezes x dá x. E 4 dividido por 4 é 1. Então, significa que cada caixinha pesa 1 quilograma. Tudo bem? Exercício 5. Olha lá. Para fazer um bolo, usa-se, entre outros ingredientes, ovo e farinha. 3 dúzias de ovos custam 4 vezes o preço de 1 kg de farinha e 1 kg de farinha custa R$ 3,80. Qual equação pode representar este problema? Letra A, 4x igual a 3 vezes 3,80. Letra B, 3x igual a 4 vezes 13,80. Ou letra C, 3 vezes 12 vezes x igual a 4 vezes 3,80. Leiam com atenção, esse exercício é só para vocês interpretarem, tudo bem? Um tempo para vocês tentarem resolver. Então, vamos lá. Interpretando o nosso exercício, nós sabemos que a opção correta seria a letra B. 3x igual a 4 vezes 3,80, ok? Por quê? Olha lá, eu já sei que o 4 vezes 3,80, ele se refere a 4 vezes o preço de 1 kg da farinha, que custa R$ 3,80, ok? E ele colocou 3 dúzias de ovos, ok? 3 dúzias de ovos que custam 4 vezes 3,80. Bom, veja, na aula de hoje, nós fizemos a retomada, então, sobre as propriedades de igualdade e as propriedades de equivalência. E na próxima aula, nós vamos, então, falar sobre as equações algébricas, ok? Então, eu espero vocês na próxima aula e até lá!